Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje eu quero conversar com você sobre se devemos seguir orientações de rabinos na internet, né? Um cristão verdadeiro, ele deve seguir orientação de rabinos na internet? Obviamente que não. Será? Ou de repente poderia? Isso é o que nós vamos ver no vídeo de hoje, logo após a abertura. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que Jesus ele teve um embate muito forte com os fariseus e os fariseus negaram a Jesus nos tempos de Jesus, né? E havia muitas diferenças entre Jesus e os fariseus. Os fariseus, eles eram judeus corrompidos, porque eram judeus hipócritas na visão de Jesus, certo? Não eram bons judeus, né? Jesus nunca foi contra o seu povo. Jesus amava o povo judeu. Tanto é que em João capítulo 1 diz que veio para o que era seus, mas os seus não receberam. E quem impediu o povo de aceitar Jesus foram os fariseus. Os saduceus também, outros grupos, mas especialmente os fariseus, né? Então não é adequado que nenhum cristão siga orientações de fariseus. Não é possível que você, sendo um cristão, creia em Jesus e creia nos fariseus. São duas coisas totalmente opostas, tá? Não tem comunhão entre uma coisa e outra. Crer em Jesus e crer nos fariseus são coisas diferentes. Os fariseus, eles surgiram muito antes de Jesus, no tempo lá da diáspora, que foi lá na Mesopotâmia e tal, né? Os judeus, eles se tornaram desobedientes à palavra de Deus e Deus permitiu que eles fossem tirados de sua terra e ficaram no exílio por algum tempo. Nesse período, alguns os judeus perceberam que foi a desobediência deles que os afastou de sua terra e de tudo que eles tinham. Então eles começaram a voltar para Deus, né? Nisso que eles começam a voltar, surge um grupo radical, né, que formou os fariseus, e esse grupo começa a dizer que não podia haver nenhuma possibilidade de erro e começa a gerar várias regras para que o povo cumprisse toda a lei, né? São quase 600 mandamentos para um fariseu, né? Para um judeu. Então, não podia errar nenhum i, nenhum tio, nem um pouquinho, né? Claro, você não pode tirar um i e um tio da palavra, mas agora, aquela regra rígida, nem mesmo Moisés deu a regra rígida que os fariseus traziam, porque, por exemplo, Moisés dizia que você não deveria fazer trabalho aos sábados. Os fariseus definiam que você não podia nem cuspir no chão no sábado, porque você estaria fazendo barro e do barro você faz tijolo, né? Percebe a absurdidade do troço, né? É muito grande. Então é isso que Jesus criticava. Os fariseus tinham leis tão absurdas que acabavam afastando as pessoas do reino de Deus. Por isso Jesus é contra os fariseus, porque os fariseus afastam as pessoas do reino de Deus. E esses fariseus criaram as chamadas sinagogas, né? Porque antes era o templo. Quando eles foram lá para a Babilônia, o templo foi destruído, né? O templo foi destruído e eles não tinham templo, mas tinham que cultuar a Deus. Deus continuava sendo o Deus Todo-Poderoso, o único Criador. E para cultuar a Deus, eles criaram o que se chama de sinagoga. Vamos dizer assim, um tipo de reunião que se assemelharia de longe à igreja, né? Um grupo de reunião se assimilaria à igreja, onde haveria estudos bíblicos, né? Entretanto, os fariseus, como eu falei, eles foram acrescentando ideias errôneas à palavra de Deus, né? E posteriormente, no tempo de Jesus, eles já estavam consolidados e muitas das coisas que eles fizeram contra Jesus foi para manter o seu poder, o poder político que eles tinham, né? Então você, como pode ver, os fariseus não tinham interesse em realmente seguir a palavra de Deus, seguir verdadeiramente a palavra de Deus, mas em ser pessoas que falassem coisas que agradassem, que fortalecessem o povo, né? Fortalecessem a nação. Alguns, por exemplo, até estranham da Bíblia protestante não ter os mesmos livros que a Bíblia católica, né?
A Bíblia Católica foi, salvo engano meu, né? Vamos deixar bem clara essa ressalva, né? A Bíblia Católica ela foi traduzida para o grego em Alexandria, onde já tinham muitos judeus. E salvo engano, muitos desses judeus já eram fariseus, né? E uma das coisas que haviam é que eu não fui consultar agora, estou pegando de memória, então por isso estou falando, salvo engano, tá? Salvo engano, esses fariseus também, eles pegaram e precisavam alimentar esse nacionalismo do povo para o povo estar ligado a eles também e também para que o povo seguisse as normas que eles estabeleciam. E daí eles colocaram mais 7 livros no Velho Testamento Antigo, né? No Velho Testamento lá da Septuaginta, que foi traduzido para o grego. Eles colocaram livros que são livros especialmente nacionalistas, que não têm nenhuma influência para a sua fé. Eles podem apenas simplesmente para você entender um pouco da história. Macabeus, por exemplo, é um livro de história e que termina pedindo desculpa por não ser, por ter errado em alguma coisa, né? Tobias, por exemplo, ele conta somente a história de um homem que foi um judeu que ajudou seu povo sepultando judeus mortos que eram assassinados, né? E também nós temos, por exemplo, Judite, que conta a história de uma mulher que se fez de prostituta para vencer um general, né? Se não me engano, agora o nome é Holofernes, né? Então, como você pode ver, eram livros que exaltavam o povo. Como que Tobias exaltava o povo? Exaltava porque Tobit, que era o pai de Tobias, ele sepultava o povo, então ele fez um grande bem àquele povo, ele era um homem corajoso, né? A Judite, por exemplo, mostra que uma mulher é mais forte, mais valorosa do que qualquer general pagão, né? Então, são geralmente textos com uma conotação extremamente nacionalista, esses livros deuterocanônicos, né? Ou apócrifos, como você queira chamar. Não chegam a ser heresia, mas são desnecessários para a nossa fé. Né? Estão na Bíblia Católica e não estão na Protestante, exatamente por esse motivo, porque são desnecessários e são apenas uma motivação nacionalista para os judeus naquele tempo da Septuaginta. Continuando, esses judeus, né, que viveram no tempo de Jesus, eles foram dispersos e continuaram agindo como rabinos, né? E esses rabinos são de origem farisaica, tá? Salvo alguma possível exceção, o que se sabe é que os rabinos são todos de orientação farisaica. Eles receberam ensinamentos vindos dos fariseus, tá? Então, quando você vai a uma sinagoga, você vai ouvir ensinamento de fariseu, entendeu? Então, se você não está preparado para ouvir o ensinamento de fariseu, você poderá achar que o ensinamento do fariseu é melhor que o ensinamento de Jesus. Percebe? E como você vai estar preparado para ouvir o ensinamento de fariseu? Olha, eu vou te dizer que pouquíssimas pessoas estão preparadas, né? A primeira coisa, você precisa estar preparado espiritualmente, né? Mas muitas pessoas estão preparadas espiritualmente, mas não estão preparadas intelectualmente no contexto de conhecer as escrituras, né? Conhecer as escrituras e a forma de entender as escrituras. E por isso podem ser seduzidas e levadas ao erro facilmente. Mesmo entre os pastores, poucos são aqueles que conseguem separar as coisas, né? Porque o que acontece? Muitos pastores alguns são vaidosos demais e pensam que estão achando algum tipo de conhecimento superior e começam a se julgar importantes, até porque estão no meio de pessoas ricas, de um modo geral, os judeus de um modo geral é rico, né? Tem boa condição financeira, né? Outros porque são simplesmente bobos e acreditam em qualquer coisa, são facilmente levados por desconhecimento das escrituras, inclusive, né? E daqui a pouco estão defendendo ideias erradas, né? E quem consegue passar por essas coisas, assistir esses canais de rabinos sem se contaminar, são muito poucos, né? Então, eu acho que eu me incluo entre eles. Não vou dizer que sou perfeito, não, mas eu consigo analisar e perceber a diferença entre uma coisa e outra, né?
Mas eu não aconselho você de forma nenhuma a seguir rabinos para aprender coisas que a Bíblia não diz, saber mais da Bíblia. Não faça isso, isso é bobagem, isso é um erro. Você está pegando conselho com os fariseus, tá? Bom, vamos lá. Vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, os fariseus batem na tecla que Jesus que o sábado é o dia do Senhor e tal, né? E até acabam criticando os cristãos, e alguns cristãos compram essa ideia de que nós guardamos o domingo quando deveríamos guardar o sábado, né? Esse é um exemplo, né? Estava até vendo uma discussão dessa agora com um irmão, até gente boa, mas acho que ele está equivocado no que ele estava pensando, né? Mas só aproveitei para esclarecer isso para vocês. Bom, o que acontece? Para o povo judeu, uma parte do povo judeu, né? O dia que Jesus ressuscitou, naquele dia era sábado, né? E para outra parte era domingo, né? Por que isso? Por quê? Ou seja, Jesus ressuscitou naquele horário da manhã, nos primeiros horários da manhã, os primeiros raios do sol, ele ressuscitou exatamente entre o sábado e o domingo. No mesmo dia que Jesus ressuscitou, era sábado e domingo. Porque para especialmente os galileus, judeus de modo geral, né, os outros grupos mais pobres de Israel, o sábado era contado de um nascer do sol a outro. Ao passo que para os fariseus, eles contavam a noite, com o surgir da noite. Vamos botar um exemplo assim. Para os galileus, 6 horas da manhã, quando nasce o sol, é quando começava o dia e ia até 6 horas da manhã no dia seguinte. Para os fariseus, o sábado começava nas 6 horas da manhã, da noite, e ia até as 6 horas da outra noite, né? 6 horas da outra noite. Então, eles tinham um modo de contar diferente. Então, se você pensar bem, né, que quando Jesus ele fez a ceia, né, antes dos fariseus fazerem, porque Jesus foi crucificado, aí os fariseus não queriam crucificar logo porque eles queriam fazer a ceia, porque não queriam se contaminar. Mas antes dos fariseus fazerem a ceia, Jesus já tinha feito. E por que Jesus já tinha feito? Porque ele tinha feito na sexta-feira, segundo o costume dos galileus, por exemplo, né? E outros grupos ali também. Mas os fariseus iam fazer a ceia da Páscoa no segundo costume dos fariseus, que era da noite em diante. Então ia fazer no dia seguinte, né? Percebe que interessante? Então, quando Jesus fez a ceia à noite, no outro dia, já era, na verdade, um domingo para ele, né? Era um sábado, né? Foi uma sexta-feira, né, da paixão, digamos assim, e ali aconteceu tudo. Mas também se tornou um domingo e naquele interregno, né, da noite para o dia, para um era sábado e para outro era domingo, tá? É meio difícil de explicar, mas se você botar no calendário você vai ver direitinho que é assim. Então Jesus ressuscitou ao mesmo tempo no sábado e no domingo. Então não há o que reclamar, né? De dizer que Jesus, você guardar o sábado ou guardar o domingo, é indiferente. Jesus foi tão sábio que ele fez isso para que fosse inútil essa discussão. E essa discussão você encontra com origem em cristãos que vão lá no fariseu perguntar coisas como se fosse verdade, né? Quando não é. O fariseu vai te contar o dia de sábado do fariseu e não o dia de sábado guardado por Jesus, que era outro, tá? Era diferente. Tinha pelo menos 12 horas de diferença, tá? Então cuidado com isso. Outra heresia que os fariseus fazem, por exemplo, pega Isaías 53 e explicam de uma única forma. Eu já falei aqui num vídeo que gravei, foi ao ar ontem, conforme você esteja vendo esse vídeo, né? É que a profecia, ela tinha duas características. Uma é que podia ser objetiva para uma coisa específica, né? E às vezes essa coisa específica era um símbolo para movimentos da vontade de Deus durante a história, né? Como nós vemos em Apocalipse, né? Fala lá de Nero, por exemplo, especificamente ali no capítulo 13. Entretanto, aquilo ali que se fala se movimenta durante a história e você vai vendo outros anticristos tentando surgir.
Não vou explicar isso. Veja o vídeo de ontem, né? Que é sobre comprar e vender com a marca da besta, né? Você vai ver que vai entender isso melhor. Então, o que acontece? Quando pegam Isaías 53, eles analisam somente por um ponto de vista, mesmo reconhecendo que Isaías 53 também se refere ao Messias. Eles analisam por um ponto de vista, enquanto nós cristãos analisamos por dois pontos de vista. Tá? Os dois pontos, que é o correto, analisar por dois pontos de vista. O ponto de vista figurado, né? E o ponto de vista objetivo, que está ali imediato. No ponto de vista, digamos assim, é um mais objetivo, mas mais imediato, digamos assim. No ponto de vista mais imediato, você pode entender que Isaías 53, aquela questão toda, se referia ao povo de Israel como servo sofredor. Pode ser sim. Reconhecemos que é também Israel. Mas, por outro lado, sabendo que a profecia ultrapassa um pouco, não um pouco, muito, essa questão do imediato, você vai entender que o servo sofredor ali também é Jesus. Tanto é que um fariseu ele nega que aquele texto possa se referir ao Messias. Ele precisa negar, mesmo ele tendo admitindo por alguns rabinos, outros precisam negar para poder falar mal de Jesus. Percebe? Então é isso que você está querendo? É isso que você está procurando? Você tem a capacidade de analisar essas coisas que eu disse para você aqui? Você tem ou a capacidade, ou você tem acesso aos livros necessários para analisar isso que eu te falei, né? Ou você tem a formação necessária? Ou às vezes você pode ter a formação necessária, a capacidade necessária, mas você desconfia o suficiente para acreditar em tudo, ou você pode ser um pouco mais sábio, mais prudente e não cair na argúcia dos fariseus, né? Então eu quero dizer para você, meu irmão, que se você anda procurando muito judaísmo, o que muitos evangélicos estão procurando, especialmente nossos irmãos pentecostais, infelizmente, né? Cuidado, porque você pode estar cultivando uma ideia totalmente contrária à palavra de Deus, condenada pelos apóstolos de modo geral, e estar se afastando da vontade de Deus e estar apostatando sem saber, tá? Cuidado com isso. Não vá procurar sabedoria sobre a Bíblia com o fariseu, porque o fariseu não tem nada para te ensinar. Ele só vai te desviar do caminho que é Cristo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.